Olá, estamos iniciando mais um programa Pensando Bem aqui pela TV Câmara de Natal e hoje vamos falar muito de lobby. Lobby que é a defesa de um determinado interesse por algum grupo ou uma pessoa. Enfim, vamos falar hoje muito sobre esse assunto, né? Aqui começando com a jornalista Hélida Mercedes, que é especialista no assunto, Olá. Está aí fechando um mestrado. Hélida Mercedes, jornalista do Jornal de Hoje, agradeço demais pela sua presença. E só antes de começar aqui o assunto com Hélida, nós vamos continuar também falando sobre esse assunto numa entrevista com o ex-deputado e advogado Ney Lopes de Souza. O deputado Ney Lopes, que é um deputado, foi deputado constitucionalista, enfim, sabe muito sobre esse assunto, também vai trazer boas informações e acrescentar muito ao nosso debate de hoje. E aí vamos começar uma entrevista com o ex-deputado Ney Lopes de Souza, né? Porque a gente continua chamando de deputado, é uma etiqueta, né? Uma regra apelidozinho. Que a gente continua sempre que um gestor, um mandatário público, né, encerra o seu período, o seu ciclo, e a gente continua chamando ele pelo cargo, né, que ele exercia. Então, deputado Ney Lopes de Souza, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao programa Pensando Bem. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui, eu estou à disposição de você. E Hélida Mercedes, jornalista Hélida Mercedes, que também participa conosco. Deputado, a gente está falando hoje sobre lobby, né, o lobby de defesa de interesse aí que circula. A gente associa, como eu estava conversando com ela no primeiro bloco, logo associar a atividade política, a ação do Congresso. O senhor que teve muito tempo lá no Congresso, inclusive teve participação na elaboração de alguns projetos ou na apresentação de alguns projetos. Como é que o senhor vê essa questão do lobby hoje no Brasil? Absolutamente necessária a regulamentação. Vamos tomar, por exemplo, aqui os Estados Unidos, a maior democracia do mundo. O que é o Congresso americano? Ele é uma caixa de ressonância da sociedade. E o Congresso, uma casa legislativa, ela é tanto mais legítima e verdadeira, quanto mais ela interprete o que a sociedade está discutindo nos mais diferentes aspectos, ou está querendo nos mais diferentes aspectos. E a maneira de você legitimar, legalizar essa condição de uma casa legislativa, de uma Câmara ou de um Congresso Nacional, para ele poder dar a devida atenção ética às questões nacionais, é regulamentar o que se chama de lobby. O que é o lobby? O lobby é o grupo de pressão. São os religiosos contra o aborto, são os empresários contra o aumento de impostos, são os jogadores de futebol ou de qualquer esporte querendo uma regulamentação, são os médicos lutando por melhor padrão de remuneração, ou médico ou professor, qualquer categoria. A estes grupos que defendem temas específicos é que se chama de lobby. Então é absolutamente natural que o empresário reivindique o que ele acha melhor para ele, como também que o trabalhador reivindique o que ele acha melhor para si. E há outro detalhe, que é preciso se ver com muito equilíbrio. Regulamenta, quer dizer, uma lei que infelizmente tem várias, mas a principal, pelo menos que eu cheguei até a relatar, foi uma proposta do senador Marco Maciel, que foi aprovada no Senado, mas nunca foi aprovada na Câmara. O que é que visa essa proposta de lei? É dizer, pode ser lobista quem preencher tais e tais requisitos. Tiver uma empresa, tiver um CGC, coloca as condições. Aí a pessoa chega no Congresso, manda um requerimento. Eu sou lobista, quero me inscrever. O Congresso dá uma autorização. Você pode procurar o deputado, você pode falar com o senador, você pode ir ao gabinete dele entregar um memorial. Quer dizer, uma coisa feita às claras para não ser feita por debaixo do pano. Como acontece, né? Como acontece atualmente. Então, é um fator que diminui a democracia brasileira nós não termos a regulamentação do lobby até hoje, porque o lobby ele é legítimo na medida em que são grupos de pressão que defendem pontos de vista. E outra coisa também que tem que se ver, então a pessoa pode dizer, então você está defendendo que banco vá para lá defender seus interesses, então o Congresso vai ficar só sendo tutelado pelos bancos. Não é assim. As casas legislativas o Congresso tem 515 deputados, a Câmara 515 deputados. Quer dizer, você pode corromper 515 pessoas, mesmo a metade? Não é possível. Ninguém impõe sua vontade dentro de uma casa legislativa. Ninguém. Eu passei 25 anos no Congresso, fui relator de temas polêmicos, como CPI de medicamentos, lei de marcas e patentes, abertura da economia brasileira com emenda constitucional. Nunca consegui impor uma vírgula do que eu pensava. Porque ou você vai para o consenso,
busca o consenso, tentando compor, ou emperra e não sai do lugar aquela proposta. E a prática do lobby, esse esclarecimento, dá justamente o embasamento que os próprios parlamentares precisam para conseguir esse consenso. Exatamente. Né? Os parlamentares, muitas vezes, nos temas mais técnicos, assim, enigmáticos, sim, ou que levantam mais interpretações, ou mais polêmicos, os parlamentares são desinformados. Porque se você vai construir uma obra de infraestrutura, um engenheiro tem sensibilidade, mas eu não tenho. Minha formação é como advogado e assim por diante. Sim. Então, o lobby é um instrumento, como você diz muito bem, um canal de informação. Que você ouve, reflete, raciocina e decide na hora do seu voto. Mas é um canal de informação, além da assessoria pessoal, sim, que o parlamentar deve ter. É absolutamente útil. Nos países europeus, que são parlamentaristas, eu vi e estudei a forma de lobby na Espanha, na Inglaterra, que é uma casa legislativa muito à base de costumes. Os ingleses cultuam o que a gente chama direito consuetudinário, quer dizer, eles não têm direito escrito, eles têm um direito que consagra tradição, costume. Eles têm lobbies. Aqueles senadores que votam com aquelas perucas, né? Eles ouvem os lobistas antes, defendendo seus pontos de vista. Nos Estados Unidos nem se fala. Exato. E o senhor, como relator, né, ao que o senhor atribui esse não encaminhamento, porque essa aprovação do projeto do senador Marco Maciel foi em 89, né, já são mais de 20 anos e não andou. Né, outras propostas foram apresentadas, mas não anda. Né? Qual o lobby sobre esse projeto, para que esse projeto não ande? Há um né? lobby para que o projeto do lobby não ande? Eu vou lhe dizer uma coisa aqui só para gente, ninguém está ouvindo, certo. Eu vou dizer só para gente. Vamos lá. Eu acho que são os governos que não querem. São os escalões. Governos estaduais? Não, governos de todos os níveis. Todas as esferas. Lobby, no caso, sobretudo, federal, porque a lei tinha que ser federal. Exato. No caso de Brasília. Por que não querem? São a burocracia dos governos. Os diretores de setores, até ministros ou eventualmente seus assessores, porque os burocratas querem o poder na mão dele. Sim. As decisões, você chega para regulamentar, por exemplo, concorrência pública, digamos. Então, o que é que a burocracia quer lá no submundo, nos porões dos governos? Quer ter o poder de barganhar com os interessados. Na hora que você regulamentar por uma lei que aquelas questões podem ser discutidas claramente através de um lobby, o papel e, consequentemente, a remuneração dos burocratas desaparece. Acaba. Você dá transparência a todo esse processo, a quem está pagando e quem está recebendo. Então, eu não posso deixar de atribuir também ao desinteresse do Congresso. Sim. Infelizmente, eu li a entrevista de Romário na última vez, eu não sou nem muito Romário, porque ele passou pouco tempo no Fluminense. Por isso eu não tenho. Se ele tivesse passado mais tempo, eu torcia por ele. Mas ele disse uma coisa muito interessante. É aquele desinteresse do Congresso. É o que Romário disse na Veja. Ninguém quer nada com nada, é só pensando em verba. Liberar a minha verba. Eu tenho que levar a verba. Eu não sou contra a verba parlamentar. Eu acho que é uma forma do deputado, do senador prestar serviço. Que afinal de contas você vai no município, a pessoa reivindica uma escola, você lutar por uma verba para construir aquela escola, não acho nada errado nisso daí. Mas não pode ser só isso. Infelizmente o Congresso se concentra nessas coisas miúdas, nas nomeações, e não enfrenta temas complexos como regulamentar o lobby parlamentar. Vamos lá. Que é inclusive a causa do lobby ser visto como algo sinônimo de corrupção. De corrupção. Né? Hoje você fala em lobby, não, é um instrumento de corrupção. É instrumento de corrupção como é hoje. Isso. Como é hoje é corrupção. No Brasil. No Brasil, no caso do Brasil. Porque você vai, aí não, vamos nos encontrar num restaurante que tenha pouca gente, porque eu não posso estar aqui conversando com fulano, com ciclano. Muitas vezes como devem operar esses contatos até para prevenir, não ter uma denúncia, né? Porque por outro lado, é muito difícil hoje para o deputado, daí porque os parlamentares deviam querer essa regulamentação, você ter conversas com pessoas, está entendendo? É um risco muito grande. Você muitas vezes está no seu gabinete e entra um cidadão. Eu aqui vim para falar, quero uma audiência com o senhor para tratar tal assunto.
Amanhã esse camarada é denunciado como bicheiro, como isso, como aquilo. Aí a Veja pega uma foto, bota deputado fulano de tal em companhia do bicheiro. Quer dizer, você fica apavorado, quem tem o que perder, fica apavorado. Eu, nos anos finais dos meus mandatos, 6 mandatos que eu tive, estava começando essa onda de denuncismo no Brasil, eu tinha muito medo. Eu me lembro que uma vez eu estava num comício, aqui num determinado município, um fato curioso, e chegou um camarada todo com um cordão de ouro, relógio de ouro, tal, todo por lá. E o camarada olhou assim no meu ouvido e disse: esse é um dos maiores contrabandistas aqui do estado, ou do Pernambuco, não sei de onde. Eu fiquei o tempo todo me escondendo desse camarada, com medo que batesse uma foto eu com ele. Até o meu motorista, o senhor estava se escondendo e eu tinha medo, não sei se bater. Amanhã prendem esse homem, tinha uma foto ele com um braço assim no meu ombro, olha os dois. Olha os dois. Por que isso? Porque o lobby não sendo regulamentado, estes tipos se infiltram e você é obrigado a receber quem presta e quem não presta. Ou então não receber ninguém. Não dá para ser otimista, então, de que a curto prazo o Congresso vai encarar essa não questão acredito, da discussão. Não acredito, eu não acredito. O Congresso não está nem aí. Olha, o Congresso se omitiu, esse Congresso se omitiu, como os outros também. Desde 89, né, como ele da lei. Estou condenando só isso. Foram vários governos. Eu estava, inclusive, em muitos congressos que devem ser condenados, embora eu nunca tenha me omitido. Mas um congresso que não fez reforma política no Brasil, e que nunca faz, não tem respeito. Agora, você vai falar reforma política, muitas pessoas não sabem nem o que é. Mas é a causa maior da... Até o lobby é um item da reforma política, porque ele atua dentro do poder legislativo. Sem uma reforma política que evite essa corrupção do dinheiro, do poder econômico, da ação, das verbas parlamentares liberadas em troca de propina, do rateio de cargos públicos em troca de apoio, sem algo que se imagine que possa coibir uma... Agora, hoje, o que é que existe? A Justiça Eleitoral regulamenta tal ou qual ponto, dentro do que pode, quase que a Justiça está legislando na omissão dos legisladores. Então, um Congresso que não faz reforma política, eleitoral e partidária não merece o respeito da nação, não merece. Não fez agora, nem vai fazer para 2014. Eu acho que uma coisa que devia prosperar no Brasil é essa tese de uma constituinte, o povo brasileiro elegesse deputados e senadores constituintes. Só é a favor, então, da nova Constituinte? Para fazer reforma política, reforma trabalhista, reforma tributária, mas eu sou a favor com um detalhe. Quem for dessa Constituinte passa de 8 a 10 anos sem poder exercer cargo. Claro, porque não vai ter como legislar em causa própria. Vai ser a mesma coisa do que é hoje. Coisa, tem que ser, você quer ser candidato a Constituinte para fazer a reforma, você vai ser, agora não pode se candidatar depois. Não há nada. É uma inelegibilidade consentida. 8 ou 10 anos. Para que haja isenção nessa discussão. Para não ceder às pressões demagógicas, ao populismo, porque senão fica tudo como está. Exatamente. Fica tudo como está. E ninguém enfrenta as questões. Eu hoje estava conversando com um empresário, ele mostrando como a média empresa está se acabando no Brasil. É uma coisa impressionante. Hoje a pequena empresa, a micro, tem até certas vantagens, dá para funcionar, ou a grande. O médio fica espremido, paga o que a grande paga e está indo à falência. O Estado aperfeiçoou os mecanismos de controle de cartões de crédito, de tudo, cobra imposto com a violência. Quem vende geladeira numa média empresa que compra por ano 100 geladeiras, pode concorrer com uma empresa, com uma Casa Bahia que compra 100 mil geladeiras? De jeito nenhum. Tem como concorrer? Então tinha que ter uma legislação diferente para a média empresa. Mas até esses temas, para serem discutidos, era preciso muita transparência, para que não parecesse naturalmente o que se acusa tanto, que é o tráfico de influência, etc. Exatamente. E até nisso, órgãos internacionais vêm cobrando maior transparência do Congresso brasileiro, justamente por isso, porque acabamos hoje ficando presos tanto em relação ao judiciário quanto a atuação mais efetiva do próprio Poder Executivo, que também não esperando, baixa decreto, a torta direita e a gente acaba ficando preso nesse processo democrático. Sem dúvida nenhuma que você tem toda a razão. Deputado Ney Lopes, eu também queria falar um pouquinho sobre política. A gente já falou muito sobre lobby e o senhor falou aí sobre o Congresso, melhorar a qualidade do Congresso, e o senhor mantém aquele pleito de ser candidato a senador em 2014? Tenho. Para atuar nessa causa aí de melhorar o Congresso? É um sonho, né? Mas é um sonho que se diz o seguinte: tudo é possível ao povo e a Deus, né?
Em relação ao partido, ao DEM? Bem, o DEM, naturalmente, eu sou do DEM. Se eu vi que o DEM não tem condições, como certamente não terá, já se diz que o DEM está numa composição com o Henrique Eduardo, como candidato a senador, eu estarei liberado se eu tiver outro partido que me aceite. Agora, eu tenho a intenção... O senhor cogita, então, ir para outro partido? O senhor tem essa... Não, eu não cogito. Eu coloco a minha candidatura dentro do DEM. Eu sou do DEM, coloco a minha candidatura dentro do DEM. É claro que quando faltar um certo período para a eleição, se eu vi que o DEM não tem a possibilidade de levar em conta, de considerar esse meu pleito, eu acho Como já não considerou, né, em outras eleições. Claro, então eu acho que eticamente eu estou liberado, sem briga, sem necessidade de manifesto, estarei liberado, porque o meu partido tem uma conveniência de apoiar, digamos, o deputado Henrique Eduardo Alves, e eu pretendo ser, eu tenho que procurar outro caminho, qual eu não sei. Mas eu não pretendo fazer isso, eu pretendia ter o apoio do partido que eu ajudei a fundar, que fui fiel, que meu filho é vereador por ele. Minha intenção é o DEM, eu não estou dizendo vou sair, nem também estou fazendo ameaça de dizer, não, se não me der a legenda eu saio. Não. É uma análise. Eu estou analisando e todo mundo haverá de ver que é uma posição razoável. Se você quer ter um programa e a TV aqui diz que você não pode, você tem que procurar outra TV para executar seu programa, análise, sem precisar falar mal da TV. Claro, e nessa análise o senhor já tem alguns partidos que podem, não sei, aí de repente, já abrir um canal de negociação, já que é um processo que não é imediato. Eu estou naquela fase. Você quer namorar com a moça. Se ela não quiser, você procura outra, mas não sabe quem é ainda. Tá certo. Deputado Ney Lopes, também ainda falando sobre o DEM, como é que o senhor vê o quadro sucessório, pré-sucessório, vamos colocar assim, aqui em Natal? Na sua opinião, o DEM tem que ter candidato? Deve apoiar, por exemplo, o deputado federal Rogério Marinho, como se cogita? Qual deveria ser o caminho para o DEM aqui em Natal, agora este ano 2012? Olha, o que eu ouço na imprensa é o senador Zé Agripino dizer que o DEM deve ter o maior número de candidatos da legenda na disputa de prefeitura. Eu tenho ouvido o senador, leio nos jornais, ele a mim nunca disse, mas eu leio isso nos jornais. Mas também o senador tem dito, e é uma posição coerente, que onde não for possível, irá se integrar numa coligação. Então eu acho que há as duas hipóteses ainda em aberto aqui em Natal. Tanto pode ter um candidato que seria, no caso, o deputado Felipe Maia, que é o que há uma unanimidade em indicar, ou uma opção excelente, que é um rapaz muito lutador, pertinaz, competente, o deputado Rogério Marinho eu vejo também com bons olhos. Mas isso não depende de mim, depende do partido. Já foi cogitado também o nome do seu filho, o vereador Ney Júnior, como uma possibilidade. Mas ele não é candidato, tem hipótese nenhuma, ele é candidato à reeleição de vereador. Ney Júnior não será candidato. Nem para vice, nada. Nem para vice, nada. Ele é candidato, vai tentar voltar para a Câmara Municipal de Natal. Isso é uma coisa definitiva. Então, no DEM ainda não existe nada fechado em relação nem à candidatura própria e nem ao apoio a Rogério Marinho? Não, que eu saiba não. Eu sei das coisas por jornal, mas que eu saiba não. O senhor não tem participado não das articulações, de conversas, o senador Zé Agripino não passa nada? Não. Para outros nunca correligionários? Nunca fui chamado para acompanhar nada não. É porque o Diretório Nacional no momento informou da aliança, mas aqui ainda não. No momento próprio da convenção, eu serei chamado, como o senador Zé Agripino sempre me chama para as convenções. Mas no momento atual, essa conversa está muito a nível de uma cúpula da qual eu não participo. Certo. Governo Rosalba Ciarline, qual é a sua avaliação? Já se passaram aí 15 meses. Olha, eu acho que é preciso... O governo enfrenta desgaste, né? Enfim, para avaliar a governadora Rosalba, é preciso fazer-lhe justiça. Ela enfrentou, independente de estar acusando a B ou C, uma situação caótica do ponto de vista financeiro do Estado. Fizeram uma cesta de Papai Noel distribuindo bondades com os funcionários, não pagaram um centavo e passaram para ela pagar. Daí a despesa ter aumentado e criado verdadeiros abismos com relação a crimes até tipificados na Lei de Responsabilidade Fiscal. A governadora, com equilíbrio, vem segurando essa situação. Teve uma grande vitória que o povo precisa reconhecer. Ela recuperou o crédito do Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte está sem poder
essas obras da Copa não sairiam porque não tinha, o Estado não podia dar aval. A governadora recuperou. Isso é uma coisa muito importante. Então eu acho que a gente tem que fazer justiça, ela está enfrentando dificuldade, está começando a superar e eu confio, mas confio mesmo, que ela fará um grande governo. A crítica que se faz ao governo Rosalba Ciarlini é que não há assim, um projeto para o Rio Grande do Norte. Ela não apresentou ainda esse projeto. O senhor concorda com essa visão? Não, eu acho que ela até tem projeto, pelo que eu conheço, apenas ela não quer provocar explosões de expectativas. Vou fazer isso, fazer aquilo, com uma situação financeira sem respaldo. Você não tendo base financeira, você não tem projeto de vida. Qual é a empresa que faz um plano de expansão se não tiver caixa? Nenhum faz. É suicídio. É o caso do Rio Grande do Norte. Ela sabe o que quer, mas aos poucos ela vai dizendo isso na medida em que ela vai tendo um retorno financeiro do equilíbrio do Estado e administra uma situação adversa que é ser de um partido de oposição com o governo federal. Você acredita que ela está administrando. Nesse caminho, então, ela vai ter condição de reverter essa situação de reprovação, que aí é equiparada à reprovação de Micarla aqui em Natal? Eu acho que terá condições, a governadora ainda tem tempo. Eu acho que ela já está recuperando o Estado. Apenas são obras como essa de recuperação do crédito que não dá cartaz luminoso, mas é uma coisa muito importante que ela fez. Ok, queria agradecer aqui ao ex-deputado, advogado Ney Lopes de Souza por ter participado mais uma vez aqui do nosso programa Pensando Bem. Hoje falamos de lobby, deu espaço também para a política, foi muito assunto. Deputada, muito obrigado aqui por participar mais uma vez do programa Pensando Bem. E desde já deixamos aqui as portas abertas para novos encontros e novos debates aqui com os telespectadores da TV Câmara. Irei sempre que convidado. Obrigado a vocês e ao telespectador também. Muito obrigado. Quero agradecer também a Hélida Mercedes, jornalista do Jornal de Hoje. Eu que agradeço, Marcos. Viu, Hélida, pela verdadeira aula e participação aqui que deu para a gente, para os telespectadores aqui do Pensando Bem. Estou à disposição, sempre que chamar. Muito obrigado. Quero agradecer também ao telespectador, claro, da TV Câmara, por também nos acompanhar em mais uma edição do Pensando Bem. E antes de nos despedirmos, queria só deixar aqui o nosso Twitter, www.twitter.com/marcojorne. Através dele você pode mandar sugestões, críticas, dúvidas, interagir conosco. Eu tenho um blog. Eu tenho um blog. Se você quiser notícia com opinião, www.blogdoneiLopes, Ney.com.br, www.blogdoneiLopes.com.br. Então fica a dica aí também para acessar o blog do Ney Lopes. Blog do Ney Lopes, www.blogdoneiLopes.com.br. E assim vamos nos despedindo agora sim do Pensando Bem, dos telespectadores. E até uma próxima oportunidade. TV Câmara Natal, canal 37.